Hoje, dia de ceia, um dia tão especial, um privilégio e também uma responsabilidade o que faremos a seguir. Quero começar pensando sobre por que se lembrar de Jesus. Quando falamos sobre a ceia do Senhor, nos lembramos que a ceia do Senhor é um memorial. Mas por que se lembrar de Jesus? Quero convidar a igreja que abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, verso de número 14 em diante. É chegada a hora, e pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, e fazei isto em memória de mim. E semelhante também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é um novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Quando olhamos para o relato de Lucas sobre a ceia, uma frase se destaca entre as demais, que é a seguinte: fazei isto em memória de mim. Paulo cita esta frase também quando instrui a igreja em Coríntios sobre a devida observância da ceia do Senhor. Se você pegar o 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 e 24, vai dizer o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Para alguns pode ser óbvio que devemos nos lembrar de Jesus, mas talvez não seja óbvio para todas as pessoas. Alguns se lembram de Jesus, talvez uma ou duas vezes no ano, no Natal, alguns na Páscoa. Alguns se lembram de Jesus com mais frequência, mas talvez ainda não entenderam como devemos nos lembrar de Jesus. E alguns se lembram de Jesus só quando estão em perigo, só quando padecem algum tipo de necessidade. É muito comum nos lembrarmos de Cristo no momento da aflição. A Bíblia nos ensina, e esse é o nosso primeiro tópico, que era e faz parte da doutrina de Jesus. A Bíblia nos ensina a importância e como devemos nos lembrar de Jesus. Lucas registra as palavras de Jesus durante a instituição da ceia do Senhor. Lá no versículo 19: Fazei isto em memória de mim. João registra o desejo de Jesus que se lembrassem. Lá em João 16, verso 4 diz: Mas estas coisas vos tenho dito, para que quando chegar o tempo, vos lembrei de que vos faleis dela. E quando chegou o tempo, em Lucas 24, lemos que fala sobre a morte de Cristo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia, dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E eles se lembraram de suas palavras. Lembrar, memorial, é isso que a ceia do Senhor traz para nós hoje. Era o desejo de Jesus que lembrássemos dele, mas o fato de lembrar não era a única preocupação de Jesus. Houve também a questão de como nos lembraríamos de Jesus. Muitas pessoas se lembram de Jesus, como citamos, em épocas distintas ou em momentos específicos. Mas como Jesus queria que lembrássemos dele? Que esta pergunta era tão importante para Jesus que ele está claramente indicando na sua declaração: fazer
em memória de mim. O próprio Jesus disse como nos lembrar dele. Ele diria como fazer algo se isso não fosse importante? Ele deixaria isso registrado se não fosse algo especial para nós? O como se lembrar de Jesus era importante. Paulo achou tão importante que escreveu à igreja de Corinto para dizer-lhes como fazer isto corretamente. No capítulo 11 de 1 Coríntios diz o seguinte: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que está partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento em meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois sempre que comais este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Devemos nos lembrar de Cristo, seguir as instruções nos dadas, mas lembrar do seu sacrifício na cruz por nós. Que esse sacrifício não foi em vão, foi por amor de mim e você. E isso tem uma promessa, que Ele voltará para a sua igreja. Cabe saber se estaremos prontos para isso. Quando Cristo retornar, quando Cristo lá no céu, sua trombeta mandar tocar, você estará preparado? O segundo tópico é: um coração agradecido se lembrará do sacrifício. Sabemos como lembrar do sacrifício de outros. Em Washington, nos Estados Unidos, contém centenas de memoriais. O memorial a Washington, Lincoln, Jefferson. Tem outros memoriais de guerra, como os memoriais da Segunda Guerra Mundial, da Coreia, do Vietnã. Tem até a tumba dos desconhecidos. Também reconhecemos a necessidade de regularidade na memorização do sacrifício de outras pessoas. Por exemplo, nós temos o Dia dos Veteranos, o Dia do Memorial. No início da maioria dos grandes eventos esportivos hoje no Brasil, por decreto e lei, se faz 1 minuto de silêncio em memória às vítimas do Covid, que ceifaram tantas vidas. Lembrar é necessário. Quem poderia razoavelmente sugerir de não lembrarmos ou de não fazermos isso? A Bíblia fala da nossa necessidade de sermos gratos, mas sermos gratos em quê? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz que devemos ser gratos em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas sermos gratos principalmente pelo seu sacrifício na cruz por nós. Devemos agradecer, porque se hoje temos esperança da salvação, foi porque Cristo foi obediente à morte de cruz. Para quem serve essas orientações que Cristo passa? Para todos, diz 1 Timóteo capítulo 2. Exorto, pois, que antes de tudo, súplicas, orações, intercessões e ações de graça sejam feitas por todos os homens. Ser grato por quem? Por Cristo. Assim como diz 2 Coríntios capítulo 9. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqueles que são gratos, lembre-se, existe uma relação entre agradecer e lembrar. Salmo de número 6, verso 5 diz: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? O salmista também escreve no capítulo 30: cantai ao Senhor, ó santos seus, e dai graças na lembrança da sua santidade. Dar graças faz parte do padrão da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 diz: e dando graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que se partiu por vós,
Este faça em memória de mim. Lembrar-se e ser grato. Ser grato é recordar. A gratidão é, por si só, uma forma de lembrar. E por que não desejaríamos ser gratos e lembrar do sacrifício de Jesus? Por que negligenciaríamos essa morte? Por diversas vezes eu cito esse pensamento de que se o mundo está dividido entre antes e depois de Jesus Cristo, por que negamos a sua existência? Por que negar o seu sacrifício? Não, a ceia nos traz à memória o seu sacrifício. A totalidade da Bíblia serve para ilustrar esse ponto. E este é o nosso terceiro ponto da nossa mensagem. Deus, o Pai, deseja que nos lembremos do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. O fato de termos a Bíblia em si prova que Deus deseja que nos lembremos de Jesus e o seu sacrifício, pois Ele deseja nos alcançar e nos salvar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que grandiosidade! Toda a Bíblia converge para este ponto. E o que fazemos durante a ceia é lembrar deste ponto. Jesus como Messias é o tema da Bíblia. Tudo que foi dito antes e tudo que foi dito depois e tudo que esperamos está relacionado a Jesus Cristo, a sua volta. Ele fala conosco hoje por meio do seu Filho. Em Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: Deus, que muitas vezes e de várias maneiras no passado falou aos seus pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por seu Filho. O próprio Cristo veio até nós para nos orientar. Vários escritores do Novo Testamento disseram isso. Em Filipenses capítulo 2, nós lendo esse capítulo, vamos encontrar uma grande verdade: que Jesus veio do céu, que Ele viveu como um homem, que Ele assumiu a forma de um servo, que Ele se humilhou em obediência e que Ele se submeteu à morte e morte de cruz. E tudo isso por amor a nós. Deus teve que não socorrer Cristo. Olhou o seu Filho padecer na cruz por amor e não fez nada, em demonstração de amor para cumprimento da sua promessa. E nós, mesmo não sendo merecedores, fomos alcançados por essa graça divina. Outros escritores ainda disseram em 1 Coríntios capítulo 15: porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Gálatas capítulo 1 diz: o qual se entregou por nossos pecados para nos livrar deste presente mundo mau, segundo a vontade de Deus e nosso Pai. Efésios capítulo 5 ainda diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se deu por nós como oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. E 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz: levando ele os nossos pecados e em seu corpo sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pois cujas pisaduras fostes sarados. Isso é redenção e graça. Quando você toma a ceia do Senhor, você traz à memória todo o sacrifício de Cristo e com ele todo o amor por você. Por que se lembrar de Jesus? Se você não se lembrar das coisas as quais mencionei hoje, guarde 3 coisas no seu coração. A primeira: a ceia faz parte dessa doutrina de Cristo. Segundo, um coração agradecido se lembrará sempre do sacrifício de Jesus.
E terceiro, Deus, o Pai, deseja que lembremos do seu sacrifício, do sacrifício do seu Filho na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Se você é cristão, você tem se lembrado de Jesus em sua vida? Os cristãos se lembram de Jesus todos os dias, vivendo a vida que o próprio Jesus viveu? Se porventura você ainda não é convertido, você ainda não se denomina cristão, você precisa se lembrar de Cristo. Você precisa conhecer este Jesus, ouvindo, crendo, aprendendo e o aceitando como seu único e suficiente Salvador. E para todos nós, viver uma vida cristã e fiel é essencial. Amém? Amém. Vamos orar? Soberano Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por, mesmo nós não merecendo, o Senhor ter se entregado por nós. O Senhor puro e perfeito, como ovelha muda naquele matadouro se fez, para nos resgatar do charco de lodo. Nós somos indignos, ó Deus, mas fomos alcançados pela tua graça e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor. E que agora, logo mais, quando formos participar desta ceia, possamos trazer à memória tudo que o Senhor fez por nós, para um dia, juntos, estarmos nos céus. Muito obrigado por esta tão grande graça e salvação. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ó Deus, nosso Pai, que o teu amor infinito, Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. E eu quero agradecer a todos os irmãos que, com boa disposição, deixaram seus lares e aqui chegaram. E nosso muito obrigado. Que Deus te dê uma semana abençoada, bem? Com muito sucesso, muita saúde e prosperidade na tua vida, tá bem? E que você tenha harmonia no seu lar, tá bom? Muito